Fala pessoal, vamos fazer um vídeo mais otimista, né? Um vídeo 100% técnico hoje. Eu vou mostrar para vocês o meu Home Lab e eu vou falar para vocês, né, como é que foi o processo de construir isso, as coisas que eu tive que aprender, as coisas que eu acho que são úteis para vocês aprenderem disso, né? Então vai ser um vídeo assim mais motivacional, apresentando vários conceitos para vocês para meio que dar um empurrãozinho que talvez vocês precisem para começarem a fazer o seu próprio Home Lab em casa, né? Vocês também podem fazer na nuvem ou na casa de outras pessoas, não precisa, né, ser só na sua. Mas, pessoal, nós somos o canal Tecnologia e Classe. Hoje esse vídeo é quase todo tecnologia, né? Mas qual é a classe, pessoal? É a política da classe trabalhadora. Temos links ali para apoiar no comentário fixado. O roteiro desse tutorial estará ali também. E o último anúncio que eu tenho que fazer é que nós estamos lançando um canal Teclas 2, né? Que é um canal onde a gente vai ter mais vídeos tutoriais, mais vídeos de gameplay também, coisas que são meio longas, que às vezes a gente faz aqui pra mostrar uma coisa legal, mostrar uma coisa interessante, mas eu não queria postar, sei lá, 2 horas de gameplay nesse canal, ou fazer, né, um tutorial longaço com vocês, então deem uma olhada lá no canal Teclas 2, já tá saindo uma série de vídeos sobre o jogo Universal Paperclips, que é uma baita crítica social, tá? Mas agora, sem mais demora, vamos pra esse tutorialzinho de Home Lab. E primeiro eu já queria deixar bem claro, pessoal, que esse vídeo não vai ser um tutorial assim perfeitamente bem estruturado e uma coisa bem objetiva. Ele vai ser mais motivacional, ele vai ser não exaustivo, né? Mais mostrando como eu fiz e dando umas ideias de como poderia ser algo que se adaptasse à realidade de vocês. E eu jogo um pouco de papo fora, né? Eu explico por que eu tô fazendo as coisas, eu já tô me enrolando aqui, mas isso é só para avisar para as pessoas que, por exemplo, no vídeo do Anytype eu disse para vocês, ó, eu quero explicar por que é interessante o projeto, eu quero explicar como é que eu tô usando. E claro, o tutorial mesmo começa lá pelos 8 minutos, 10 minutos, e várias pessoas disseram, caralho, o cara fala muito, o tutorial começa aos 10 minutos. Sim, se você não gosta desse tipo de enrolação, isso aqui, você não precisa ver esse vídeo, tá? Esse vídeo talvez não seja para vocês. Mas então, para começar um projeto assim, eu recomendaria para vocês entenderem um pouco, e na realidade, quando eu digo um pouco, é de preferência um monte, sobre GNU Linux, protocolos de rede, sobre hardware, sobre segurança, todas essas coisas. Porém, é um bom projeto para começar a aprender sobre essas coisas, tá? Então, vamos ver o roteirinho do que eu gostaria de mostrar para vocês aqui no final. Motivacional, uhul, entendam como vocês poderiam começar a ter um Home Lab. O que eu tô rodando no meu Home Lab? Vou mostrar para vocês, né? Para vocês terem algumas ideias do que poderia ser útil para vocês. Algumas ideias do que vocês precisam aprender, que vocês precisam saber para fazer alguma coisa parecida como eu fiz. Algumas estratégias para vocês gerenciarem a rede e os backups disso, que eu acho que é importante. Um bem básico de Linux eu vou passar para vocês e eu basicamente vou apontar assim, ó, vocês poderiam aprender essas coisas aqui. Vou colocar um tutorial lá no final para vocês que eu acho que é uma boa. E também umas ideias de como vocês podem acessar o seu Home Lab fora de casa, né? Porque isso é uma coisa que é bastante interessante, ok, eu tenho vários serviços digitais que eu sento aqui no meu computador e eu tenho acesso a eles. Como é que eu posso, quando eu estiver andando, né, na rua, acessar esses serviços aqui? A gente vai dar umas ideias para vocês sobre isso. E, né, por que vocês gostariam de ter um Home Lab? Eu vou falar os meus motivos aqui e vocês me digam se são os mesmos que vocês. É uma boa desculpa para aprender a usar Linux ou um sistema Unix, tá? Vocês poderiam fazer ele em Windows, mas eu recomendo muito vocês tentarem instalar um Linux numa máquina ou num dispositivo e usarem. E hospedar esses serviços num ambiente que é bem mais seguro e controlado. Você tem total controle sobre a infraestrutura, sobre as máquinas e geralmente ele vai estar dentro de uma rede interna que, por causa da maneira como funciona a nossa distribuição de IP, o NAT, ela já é muito mais fechada para internet, né? Que está aí fora, que é um lugar perigoso, cheio de problemas de segurança e tal. Vocês podem fazer isso no ambiente da sua casa, que vocês têm acesso a tudo e é muito mais controlado. Vocês podem começar a substituir serviços de big techs, de empresas de tecnologia, aos quais vocês estão dependentes. Vocês talvez estejam pagando taxas todo mês e vocês não têm o controle dos seus dados. Então isso aqui é muito importante, muito legal de fazer, de se divertir enquanto você protege seus dados. E vocês podem colocar para funcionar aquele hardware que está parado na sua casa. Eu não recomendaria vocês começarem o projeto do Home Lab pensando assim, nossa, quantas coisas eu preciso comprar, deixa eu comprar algumas coisas. Isso é uma grande armadilha que a gente tem de se preocupar primeiro com os equipamentos que a gente precisa, em ir lá fazer umas compras e sentir aquela coisa assim, nossa, agora eu vou construir uma coisa muito foda. Primeiro façam um plano com as coisas que vocês têm. Isso é o Home Lab mais interessante que vocês podem fazer, tá?
E esse plano, o que eu recomendaria para vocês? O mais importante é vocês terem uma estratégia de backup. Então, saberem que, né, se vocês estão montando num computador velho, ele pode estragar de uma hora para outra. Então, seria bom que aqueles dados ali tivessem um backup. Você tenha um espaço, né, seguro, limpo e arejado para deixar os computadores. É sempre bom, não coloquem seus computadores embaixo da cama, dentro do armário, coisas assim, porque vai dar problema. Vocês organizem o acesso e a gerência de rede, né? Vocês têm ali uns cabinhos de rede chegando neles, ou ele acessa pela Wi-Fi, que seja. E daí vocês vão ter que aprender a usar a interface do roteador de vocês para ver qual computador é qual. Assim, vai ser uma boa para vocês aprenderem e organizarem isso. E também entendam os custos, por exemplo, que vocês vão estar começando a gastar com energia elétrica. Porque se vocês vão deixar o dia inteiro ou algumas horas por dia um computador ligado fazendo alguma coisa, vocês vão ter um aumento na energia elétrica. Então, a escolha do hardware também é importante. Vocês podem usar, por exemplo, que nem é o meu caso, laptop velho para fazer isso, mas vocês podem usar um Raspberry Pi, por exemplo. Vocês podem usar celulares antigos, que é uma coisa que eu tô a fim de fazer e que ainda não comecei. Vocês podem instalar um programa chamado Termux no Android de vocês e fazer isso. Vocês podem também, né, desbloquear o Android e ter acesso ao Linux subjacente que tem ali no Android. Isso seria o que geralmente a gente chama de ter o root do Android, né? Vocês podem fazer tudo isso. Vocês podem também comprar um Mac Mini e colocar dentro do Mac Mini de vocês, né? Ele roda um sistema parecido com o Linux ali, um sistema Unix, várias dessas coisas que eu vou estar falando para vocês têm no Mac Mini, mas algo me diz que tá um pouco caro e difícil de acessar isso no Brasil, né? Mas se vocês tiverem, vocês podem fazer isso. Se quem quiser também me mandar Mac Mini aí pelo correio, eu tô aceitando para fazer no meu Home Lab. Mas tem uma terceira opção, ou quarta opção, sei lá, enésima opção, que é comprar hardware específicos para você fazer o pequeno servidorzinho. Então tem também alguns hardwares que são feitos para ser caixinhas, que são silenciosas, que são pequenas, que usam menos energia para vocês fazerem o servidor Linux. Eu não sei direito quais são boas, quais poderia comprar, eu não fiz esse estudo, mas se alguém inclusive tiver recomendações nos comentários, coloca aí, tá? No meu Home Lab são todas instalações Linux e eu gerencio tudo pela linha de comando, tirando esse projeto que eu vou mostrar logo depois para vocês, que eu fiz, né, uma espécie de visualização da minha rede. Porém, vocês não precisam instalar servidores Linux em todos os laptops, vocês podem literalmente começar com um Ubuntu, a versão mais nova do Ubuntu, instalado no Linux com interface gráfica e ficar instalando todas as coisas que vocês querem por interface gráfica e daí depois, né, vocês só abaixam a tela do computador e deixam ele ali no lugar que ele precisava, se vocês estiverem no laptop. Ou depois vocês só tiram o monitor e não precisa mais olhar, a não sei que você precise conectar algo para ver ali. A interface gráfica, ela pesa, ela ocupa um espaço, ela tem um certo processamento, tem, mas não tem muito problema. Aquele computador ainda pode ser um servidor, ainda pode servir como home lab, então isso vai facilitar muito a vida de vocês começarem com uma interface gráfica para poderem instalar e gerenciar tudo que vocês precisam, tá? E daí, de novo, se vocês começarem a usar Linux fazendo isso, esse é um bom projeto, é uma boa oportunidade de vocês, dentro do ambiente controlado, que vocês têm basicamente controle sobre toda a rede, vocês podem estar totalmente isolado da internet, vocês podem estudar sobre o que, né? Coisas que eu recomendo. Protocolo SSH, de acesso remoto para o Linux, ou como muitas pessoas conhecem, o protocolo SH. Estudar como ele funciona, como funciona para acessar computadores, como a gente faz autenticação com senha, ou melhor, como a gente faz autenticação com chaves criptográficas. Eu vou botar no final ali nas referências um bom tutorial disso, que é o tutorial do GitHub de como começar a usar SSH com chave criptográfica. Vocês vão poder aprender como é que faz a gerência de rede no Linux, o comando ifconfig, vocês vão aprender os firewalls, o FW, por exemplo, que é o que vem no Ubuntu por padrão, provavelmente vocês vão estar usando esse. Vocês vão aprender sobre o arquivo etc hosts, que vocês podem botar um nome para cada IP. Vocês vão aprender sobre máscara de rede, IP tables eu não sei direito, então talvez talvez eu esteja mentindo para vocês que vocês vão aprender sobre isso. Mas vocês vão ter a oportunidade de aprender sobre todas essas coisas, então eu tô jogando os nomes aí para vocês. E assim, redes é um negócio que eu não gosto, tá? Eu aprendi tudo contra a minha vontade, mas é extremamente importante saber. Vocês vão aprender comandos básicos de criação e gerência de arquivos, tá? Então, comando ls para listar arquivos, cp para copiar arquivos, mv para mover arquivos, todas essas coisas. Vocês vão ter que aprender sobre instalação de pacotes. Então, se vocês estiverem numa distribuição baseada em Debian, com o Ubuntu, vocês vão aprender o apt-get. Se vocês estiverem no Ubuntu, vocês vão poder usar o Snap. Se vocês estiverem em outras distribuições, provavelmente vão usar o Flatpak. Se vocês já são desenvolvedores e sabem um pouco mais dessa questão de código e deploy, vocês vão provavelmente usar Docker
muitas tecnologias que tem aí, mas eu tô jogando um nome aqui para vocês, porque provavelmente para instalar coisas e tal, vocês vão ver isso nos tutoriais. E software de monitoramento, tá? Que é importante para vocês saberem o status do seu computador sem você precisar ir lá olhar ele, sem você precisar, né, levantar a tela do laptop ali e entender. Vocês vão ter que aprender a usar o PS, que é o mais roots de todos, mas vocês vão aprender o top, HTOP, o systemctl, que é o gerenciador de sistema de vários processos. Monit, que se vocês quiserem ficar um pouco mais refinados, tem um negócio que faz um monitoramento e tem algumas métricas que ele vai estar olhando e vai avisar vocês. Vocês podem usar o PM2, que é um projetinho em Node.js que pode fazer a gerência de vários pequenos processos. Então, assim, desde isso até vocês instalarem uma suite de dashboard completa no sistema, tá ligado? Então, que eu, inclusive, não sei dizer nenhuma para vocês aqui, mas é basicamente isso. Só que agora, né, depois de muita enrolação, eu vou mostrar para vocês o meu Home Lab, né? E o endereço do meu Home Lab, pessoal, é isso, é 192.168.15.57.2.8080. Por quê, né? Ele tá rodando num IP local aqui na porta 8080. E daí isso me lembrou desse meme, vocês lembram disso? Que é introduzindo VibeCon, a maior conferência de Vibe Coders. Registre hoje em 127.0.0.1 do porta 8080. Então, enfim, vocês não podem acessar esse IP, ele tá só na minha rede interna. Mas o que é isso que vocês estão vendo, tá? Isso aqui é uma interfacezinha que eu fiz, né? Daí eu fiz ela com Vibe Code, eu vou explicar depois como é que eu fiz, mas que eu basicamente botei um link para cada um dos serviços que eu tenho aqui em casa. Eu tenho um Nextcloud rodando, depois eu vou explicar tudo que eu tenho aqui. Eu tenho um servidor Git que eu tô testando, que eu gostaria de poder guardar meus códigos aqui, né? E ele é o projeto Gitia, eu acho que é assim que se pronuncia, que é um clone da interface do GitHub, muito bom, e pelo que eu entendi, ele também tem as automações do GitHub, tem várias coisas assim, eu tô começando a estudar esse projeto. Eu tenho o Jellyfin, né, que é o meu xodó, o projetinho para fazer um servidor de mídias, que tem as minhas músicas, tem filmes, tem séries, tá muito foda, já vou mostrar para vocês isso. Eu tenho esses livros aqui, que é onde tem os PDFs, e-books, livros do Kindle que eu tenho e eu posso gerenciar eles por aqui. Eu tenho esse aqui que eu instalei há pouco tempo, que eu só queria testar uma coisa que se chama Charlie, que é de Share Link. E ele é tipo meio que um pequeno Reddit local. Eu nem vou mostrar ele para vocês, mas depois vocês podem procurar, porque a ideia que eu queria era compartilhar links que eu queria ler entre as diversas máquinas na minha casa, né, e fora também, porque eu tenho acesso fora aqui. Então eu queria, por exemplo, esse link é interessante, daí eu colocava nesse aí para poder acessar pelo celular depois, por exemplo, para eu poder ter um lugar para referenciar. E daí essa seção aqui, que são os apps que eu tenho rodando no meu laptop, que são coisas que eu estou desenvolvendo. Então, esse aqui é o Meridiano, que nós temos vídeo, que é o sistema de notícias com IA, eu vou botar aqui em cima, que eu fiz. E esse aqui é só a porta 300 do meu laptop, então qualquer app que eu estiver desenvolvendo vai estar aqui, que eu posso encontrar. E esse último é um teste que eu estava fazendo, que é a câmera do Caju, né? Que é basicamente usar uma câmera USB para ser uma câmera IP, mais ou menos, estou fazendo aspas aqui, para eu poder cuidar o Caju, se eu vou assim, vou sair de casa umas 2 horinhas e ele vai ficar ali, então eu posso ficar observando, ver se está tudo tranquilo. E isso tudo porque eu não queria comprar aquelas câmeras IP de monitoramento que vão mandar para uma nuvem Chernobyl meus dados e tal. Então, enfim, a ideia no futuro, se alguém tiver dica de algumas dumb cameras, né, câmeras estúpidas que eu possa ligar na rede, que não tenham conexão com servidor nenhum, e daí eu possa gerenciar o servidor, fazer uma coisa baseada nisso, também seria legal. Mas no geral, essa aqui é a topologia, né, do meu Home Lab. Já vou explicar um pouco melhor para vocês isso. E daí a primeira grande dica, que essa aqui é a dica mais importante que eu dou para vocês. Tudo que vocês fizerem, pode ser em qualquer projeto, mas pense assim, projetinho Home Lab, tô construindo as coisas aqui em casa. Vocês façam um pequeno diário e tutoriais como se fosse para vocês mesmos. Vocês digam assim, hoje eu instalei o Nextcloud. Eu tive que corrigir esse negócio aqui que deu erro. Eu tive que configurar os arquivos dessa maneira. Eu instalei esse plugin que faz tal coisa. Vocês escrevam isso, pode ser, né, com o nível de detalhe que vocês acharem melhor, porque isso serve como uma referência, né, um tutorial para o futuro eu de vocês a lembrar como vocês fizeram as coisas, o futuro você de vocês, sei lá, mas também como uma maneira de fixar o que vocês estão aprendendo e pensar como vocês poderiam fazer melhor. Então isso aqui é uma coisa que eu acredito muito em fazer, que é descrever como são os processos e fazer mesmo, não ficar assim, eu quero fazer de uma maneira perfeita, quero melhorar. Não, vocês fazem do jeito que conseguem, mas descreve, entendam, analisem como vocês fizeram aquilo. E daí quando vocês fizerem na próxima vez, vocês melhoram.
E vocês melhoram a tal ponto que daí vocês possam pensar assim, eu sempre faço a mesma coisa aqui, eu tô gastando tempo. De repente a gente poderia automatizar isso de alguma maneira. Esses dois processos aqui são quase iguais. Será que eu não posso fazer os dois da mesma forma? E isso vai ajudar muito vocês a organizarem isso. E se vocês não perceberam, eu tô sem querer, né, treinando vocês para aprenderem a fazer coisas que são úteis no mercado de trabalho, talvez, né? Gerenciar sistemas Linux. Sobre o meu Home Lab que eu mostrei para vocês ali, o meu maior objetivo tem sido organizar arquivos importantes meus, arquivos pessoais, apenas em dispositivos que eu tenho controle. Então, se vocês lembram, há um tempo atrás a gente falou daquele vídeo do PewDiePie, que ele queria sair do Google, todo o serviço do Google. É algo muito parecido com o que ele está fazendo, tá? O que eu tenho ali, mais ou menos? Eu tenho o Nextcloud para fotos e vídeos da família, fotos pessoais, vídeos da família e tal. É muito engraçado essa história, porque eu não sei se isso acontece com vocês, mas quando estraga um computador da família, um celular, não tá funcionando, eles vão pro técnico, né? Quem é o técnico? Eu. Aí eles largam o laptop ali e dizem, não tá funcionando, faça funcionar, por favor. E várias vezes eu conserto. E daí, às vezes, tem que formatar, estragou o HD, não sei o que. Todos os arquivos que eu consigo recuperar, eu vou guardando, né? E daí eu tenho aqui HDs externos e tal, e coisas com fotos da família, assim, fotos do ano 2003, assim, né? Dos meus familiares e tal, parente, amigos, essas coisas. Daí eu, tipo, tá, beleza. Eu vou botar isso em algum lugar que a gente possa olhar. E daí eu comecei nesse projetinho de construir, né, o álbum de família no Nextcloud que tá hospedado aqui em casa. E para ele, eu tenho um backup num HD externo, tá? Então eu fiz um sistema que eu não vou explicar para vocês, mas mais para frente eu vou dar uma ideia geral de como eu fiz esse backup. Eu também instalei o uso da sincronização dos arquivos com o Nextcloud Sync, que é um programinha que tem junto com ele. Inclusive eu não expliquei o que é o Nextcloud, né? Ele é uma suíte de vários serviços juntos de arquivos, mídia e tal, e ele tenta ser um substituto para o Google Drive, né? Ele tem todos os serviços do Google Drive, planilha, documento. Eu estou, né, dentro do Nextcloud aqui agora apresentando para vocês. Esse aqui é o Nextcloud que tem as notas do canal usando o aplicativo de notas. Mas eu vou usar ele para os arquivos, né? E ele tem essa coisa de sincronização que funciona que nem o Dropbox, por exemplo, esse é um nome que vocês devem conhecer, que tu pode pegar algumas pastas e instalar num computador um aplicativo que sincroniza elas, né? Então eu tenho documentos importantes, como por exemplo, sei lá, eu tenho um histórico de todas as contas que eu tô pagando, os documentos do canal aqui, contratos, esse tipo de coisa. São coisas que elas ficam jogadas num laptop e tal, e seria bom ter elas num lugar centralizado. Então eu boto elas numa pasta documentos que é sincronizada com o meu servidor Nextcloud, e cada computador que eu sincronizar é uma cópia a mais desses arquivos, tá? Então arquivos importantes, coisas que vocês não precisam perder, vocês podem usar a sincronização desse sentido. E eu também tenho guardado com sincronização a minha coleção de livros Kindle. E daí, se vocês viram ali, tinha uma coisa que era livros, né? Eu tenho aquele software aberto que é o Calibre, que ele é um software para vocês gerenciarem coleção de livros, botarem eles para o Kindle, converter para um formato que não é o formato fechado e tal. E ele deixa vocês rodarem um servidor também. Então eu tenho um servidorzinho que eu posso ver todos os livros e baixar eles nos dispositivos. É bem útil. O Jellyfin, né? Eu falo para vocês o tempo inteiro sobre isso. O Jellyfin é um servidor de mídia e ele permite vocês colocarem a coleção de músicas e a coleção de filmes. Eu vou mostrar rapidinho aqui para vocês o meu Jellyfin, tá? Basicamente ele cria essa interface aqui para vocês, onde vocês botam a coleção dos arquivos e ele vira como se fosse um Netflix, ó. Daí tem os filmes aqui, tem as músicas que vocês estão ouvindo, tem as séries. E daí, claro, vocês conseguem os filmes e as séries legalmente, né? Vocês precisam baixar isso legalmente, e daí vocês podem fazer o acesso, lembrando, né, que a pirataria para uso pessoal não é crime, mas isso não tem nada a ver com o tópico. Algo que é muito interessante é que como isso está rodando na minha rede interna, tá, o Jellyfin está lá no endereço, porta 8096, eu posso pegar a minha Smart TV, usar o navegador dela e entrar dentro do Jellyfin. Isso funciona que é uma beleza. Aí você tem o seu Netflix local, se cair a internet, mas ainda tem, né? Seu computador ainda tá ligado, você ainda tem acesso à sua coleção de filmes e músicas, pode tocar ela inclusive na sua Smart TV. Eu tenho, né, o laptopzinho do lado do roteador, que tá do lado da TV, e daí eu conecto tudo por cabo de rede, Ethernet, e daí fica bem rápido. Essa é uma dica que eu dou pra vocês. E daí as músicas, eu achei um player que eu tô usando aqui que se chama Supersonic, que ele tem conexão com o Jellyfin, e daí ele baixa todas as músicas para vocês, tem playlist, tem uma interface muito parecida com o Spotify. E no Android tem um player que se chama Findroid, e eu vou até mostrar para vocês aqui na câmera. Pera aí, eu errei o nome, eu corrigi aqui, é Finamp, tem um outro que se chama Findroid também. Ó, aqui ele mostra todas as músicas e tal, ele tem a interface, aqui eu tô mostrando um álbum do Halloween para vocês.
E ele tem uma coisa muito legal que é o modo offline, então vocês podem baixar os álbuns de vocês e acessar eles quando vocês estiverem sem internet, vocês estiverem longe do seu home lab, vocês não conseguem acessar ele, mesmo que vocês não tenham nenhum esquema para acessar ele remotamente, que a gente vai falar no final do tutorial. Então, esses dois apps eu tenho usado para tocar música, e eu tenho usado, né, o Jellyfin para ver a mídia na televisão também, e é muito divertido. Como eu tenho esse home lab num laptop com Linux na sala do lado da TV também, isso me permite fazer o streaming da Steam, né, usando o Steam Remote Play, dos jogos que eu tenho no computador, que eu tenho aqui, que eu faço para fazer live, gravar vídeo, que tem a placa de vídeo boa, e rodar eles na sala também, e daí eu posso plugar o controle USB que eu tenho no laptop, que tá ali na frente da TV também, é bem legal, daria para usar Bluetooth também, todas essas coisas, eu não tenho isso configurado ainda. E que nem eu disse, né, tem o sistema de IP cam improvisado que eu gostaria de fazer um melhor, e também tem o teste de deploy dos aplicativos que eu posso rodar eles aqui dentro de casa, eu posso dizer para minha esposa, né, clica aqui nesse link aqui e dê uma olhada no aplicativo que eu tô fazendo, né, se eu quiser encher um pouco o saco dela e desgastar o casamento, fazer, né, ela ser QA dos meus aplicativos, eu posso fazer isso também, mas também tem uma coisa legal naquela interfacezinha ali que eu fiz, que eu vou mostrar para vocês, que é, eu posso usar os links externos para vocês, então tem os links externos ali do lado, então se eu tenho acesso externo a algum serviço, eu posso acessar ela também pelo acesso externo e clicar nos links onde eu poderia acessar dentro de uma rede que não é aqui em casa, né. Então, assim, por que eu decidi fazer aquilo? Porque eu tava percebendo, né, pensando na documentação que eu disse que é importante para vocês, que eu tava totalmente perdido em quais serviços e o que eu tava rodando em casa. Eu tava, tipo, ficando maluco, né? Daí eu pensei assim, eu vou fazer um HTMLzinho, uma página, né, que vai ser servida de um desses meus computadores que estão rodando coisas, e nela eu vou fazer uma lista de links. Eu vou fazer assim, ó, né, um link com href para esse aqui é o Nextcloud, esse aqui é o Jellyfin. E isso eventualmente evoluiu pra eu, tipo, tá, ok, eu preciso disso, preciso daquilo. Daí eu fiz um vibe codingzinho inspirado naquelas coisas de diretórios de aplicativos. Eu pensei literalmente no KD na minha cabeça. Vocês lembram disso? Que o KD não era só busca no início da internet, ele era um diretório de serviços, né? Então, agora aquele negocinho tem ícone, tem o status do serviço, se ele tá rodando ou não. Então tem uma badge ali que a cada tantos segundos ele pinga o serviço e diz assim, ele tá rodando? E daí sim, ele tá rodando. Não, não tá rodando. E é editável todas essas coisas por YAML, né? Aquele formato de configuração e tal. Então foi um projeto bem simples e eu aproveitei também para começar a aprender um pouco de React Server Components, Vite, tipo, todas as versões mais novas das coisas de web dev que eu não necessariamente estou mexendo muito no meu dia a dia. Então foi bem divertido. Só que essa maneira de enxergar me permitiu ver o Home Lab como, né, uma bibliotequinha de serviços que eu estou construindo, e daí é meio que um hobby divertido, legal para mim agora pensar assim, qual serviço que eu estou usando que é de uma big tech, né, que eu não precisaria de repente e eu poderia auto-hospedar no meu Home Lab. E daí eu fico mostrando para as pessoas, olha só que legal aqui, todos os meus serviços, cara. Então, com o tempo, deixando isso mais eficiente e tal, eu imagino que possa ser legal, mas hoje é meio que um hobby, né? Não levem tão a sério isso. E daí a próxima dica que eu vou dar para vocês, já que vocês viram aqui, né, que eu tenho os hosts de cada coisa, eu tenho as portas, é vocês entenderem, estudarem, né, buscarem entender como funciona o endereço IP, como funciona a sua rede local versus uma rede interna, o que é o hostname de uma máquina, como é que funciona essa questão das portas. Vários serviços podem estar na mesma máquina, rodando cada um em uma porta. Então, essas coisas todas maravilhosas que eu disse, eu não gosto muito dessa área, mas eu tive que aprender, fui obrigado a aprender a fazer todas essas coisas. E eu vou explicar meu sistema de backups para vocês agora, e ele não é perfeito, tá? Mas ele funciona mais ou menos assim. E lá embaixo eu deixei nas referências um cara que explica um sistema de backup bem melhor, que é o do guia rápido para fazer um home lab. Mas eu uso para os arquivos que eu não quero perder, como por exemplo as fotos pessoais, um HD externo e um comando rsync, tá? O rsync é um comando muito foda no Linux, que ele é um comando que faz uma cópia de uma pasta para outro lugar. Porém, se tu fizer o comando e os arquivos já existirem, ele compara os arquivos e só copia o que mudou. Então, se vocês tiverem, né, 100 GB de arquivos para copiar, e se vocês só adicionaram uma coisinha a mais, ele vai demorar um pouquinho ali para fazer uma análise, né? Vai demorar alguns segundos antes de começar a copiar, mas ele vai perceber, eu só preciso passar uma foto. E vocês também podem ter um modo de assim, se uma foto sumiu dessa fonte, deleta ela na outra ou mantém na outra. É bem complexo, né? Então, basicamente o que eu faço é que eu tenho, né, no Home Lab, por exemplo, os arquivos pessoais, e daí eu tenho um outro backup a frio, que é um HD que eu ligo lá, aperto um botão
e faça esse backup, e é um comando rsync. Então eu tenho em 2 lugares esses arquivos. Essencial seria ter em 3 lugares, tá? Tem uma cópia que está fora de casa, por exemplo. Eu não tenho isso para todos os meus arquivos ainda, mas pelo menos 2 cópias de cada arquivo tenho. E os arquivos importantes, que nem eu disse, sei lá, documentos, coisas que seriam muito importante eu não perder, eles estão, né, no servidor de arquivos, mas eles também estão no laptop e eles estão no backup. Então tem várias coisas assim. E daí assim, para fazer acesso remoto, né? Eu tô falando aqui para vocês várias vezes. Vocês têm algumas opções de como fazer isso. A ideia mais comum é vocês criarem uma VPN, uma Virtual Private Network, uma rede privada que os computadores que se conectarem a ela vão ver a tua rede local como se fosse a rede que eles estão dentro também. Vocês podem construir ela na mão usando OpenVPN, mas tem uns projetos como, por exemplo, WireGuard, Tailscale e NetBird que facilitam muito a sua vida fazendo isso. E daí foi até uma surpresa muito agradável que quando eu estava pesquisando para fazer esse vídeo, o nome desses projetos, eu achei o vídeo do Dev Terapia aqui, o outro cabeludo, nós já fizemos um react a ele no canal, num contexto não relacionado com Home Labs, né? E ele fez esse vídeo muito bom explicando como instalar o WireGuard, e ele explica exatamente como funciona a VPN, e eu vou usar 1 minutinho do vídeo dele aqui para vocês verem a explicação dele, e daí depois, claro, tá linkado aqui no roteiro, vão ver o vídeo dele completo para entender como fazer a sua VPN. A maioria das instalações de internet hoje é assim. Seu PC é conectado no seu roteador dentro da sua casa, vai para o provedor, passa pelo NAT, que é um tradutor de endereço de rede, e acessa a internet. Qual que é o segredo desse cara aqui? Ele recebe um IP, tem várias portas, e o mesmo IP é compartilhado entre várias instalações. Então, é óbvio que tem muito mais camadas aqui entre você e a internet, porém, esse cara aqui atrapalha bastante se você quiser expor um serviço aqui online, se você quiser acessar remotamente. Então, você tem que criar um intermediário aqui para você fazer um bypass. Por quê? Porque teu IP não é seu. Então, não sei se... Acho que todo mundo aqui no Brasil já teve problema com a operadora, eu já tive também. Então, eu já peguei IP fixo que mudou. E hoje eu uso uma VPN. Eu acho que é o melhor jeitinho da gente acessar nossas coisas da rua, de onde a gente quiser, além de criar uma camada de segurança a mais. Então a aula de hoje é sobre a criação de uma pequena VPN com WireGuard, que é software livre, aberto. Então vamos criar uma VPS e vamos instalar o WireGuard e vamos fazer um acesso remoto da internet para dentro da nossa casa. Para demonstrar, eu vou usar um Raspberry. Então é bem legal o vídeo, eu recomendo vocês darem uma olhada depois. E quando ele falou, né, uma coisa que vocês têm que se ligar, vocês vão precisar de um servidor externo para expor, né, o endereço para conseguir acessar dentro dessa casa. Tem outras soluções que vocês não precisam disso, entre aspas, que é o quê? NetBird e o Tailscale, porque esses aí são open source também, tá? Mas eles são serviços que você se cadastra no serviço e eles te dão o ponto de acesso de fora, né? Eles têm um servidor que permite que vocês acessem dentro dessa casa. Como é que vocês fazem isso? Vocês instalam um programinha que conecta vocês com o servidor deles e daí as pessoas acessam o servidor deles, né? Vocês, no caso, acessam o servidor deles, autenticam ali e conseguem acessar dentro da sua casa. Eu, no meu setup para acessar da rua, estou usando o NetBird. Ele é muito similar ao Tailscale. Ambos são projetos abertos, porém o NetBird ele é todo aberto e ele permite que você hospede o próprio servidor também. Não estou no nível de hospedar meu próprio servidor NetBird. Talvez possa no futuro tentar fazer com o WireGuard isso, mas é por isso que eu estou usando o NetBird, tá? Então, não é o tutorial completo aqui de como fazer isso. Deixei esse outro vídeo desse cara que está mostrando aqui, mas é bem fácil de fazer a gerência, tá? Então, quem estiver interessado em fazer isso, eu recomendo esses nomes de projetos e o vídeo lá do Dev Terapia para vocês darem uma olhada. Outra coisa que vocês podem fazer, tá? Que é, digamos assim, isso é para eu ter acesso à minha própria rede, mas, por exemplo, se eu quisesse mandar para uma pessoa um serviço, eu não ia querer dar permissão para ela no NetBird, ela instalar as credenciais e tal. Então, uma coisa que vocês podem fazer é usar um túnel SSH ou um túnel com algum software que expõe uma porta de vocês para um servidor externo, e daí vocês podem, por exemplo, fazer um proxy do servidor de vocês. Tem um exemplo fazendo com o Nginx aqui. Então a ideia seria que eu conecto a porta 8080 do meu computador com a porta 8080 de um servidor meu, e daí lá dentro desse servidor eu poderia usar um proxy, por exemplo, para que ele servisse esse aplicativo ali pra gente. Então vocês podem ter um domínio bonitinho lá, né? Meu site
e daí quando vocês acessam, ele vai dar no aplicativo que está na máquina de vocês, tá? Então vocês podem fazer isso, é uma coisa mais técnica, mas é a dica que eu fico para vocês. Tem um projetinho bem interessante que faz isso também, que se chama Rat Hole, que daí vocês podem fazer uma configuração ali que quando vocês ligam o seu computador, ele já conectou as duas portas também das máquinas, é bem interessante. E tem uma ideia diabólica que inclusive eu pensei quando eu tava vendo aquele vídeo com vocês do canal Programação Dinâmica, que ela estava mostrando o bot do Telegram que ela fez, que é que vocês podem ter o acesso para dentro da casa de vocês, né, os serviços pelo menos, por um bot, tá? Então a ideia seria vocês têm um bot de Telegram, um bot de Discord, ou até do seu próprio serviço de chat que está exposto em algum lugar. E esse bot, ele tá conectado na internet, ou seja, você chega lá e conversa com ele de qualquer lugar, e ele vai poder rodar alguns comandos, expor alguns dados que seriam interessantes para você, né? Claro que seria legal ter uma autenticação, mas imaginem algo assim, você vai no Telegram e diz, olá, meu casa, poderia colocar essa festa às 18 horas de amanhã na agenda, né? Eu já tô assumindo que ele faz processamento de linguagem com modelo de linguagem. Ele diz, claro, queridão, tá aqui, tá posto na agenda. E daí você, e quais eventos tem na agenda hoje? Ele, tá lotado, a gente manda os dados. Daria para fazer uma coisa assim, daria para ser muito mais simples, como por exemplo, né, baixe este vídeo aqui, ou me mande esse arquivo aqui, daria para pensar, entendeu? Inclusive os bots de Telegram dá até para fazer menus e coisas enormes com eles, então aí fica para a criatividade de vocês. Talvez um dia eu tenha o meu próprio bot para controle, né, do meu Home Lab. Mas no geral é isso. Eu fui vulnerável aqui, né? Expus o meu Home Lab para vocês, mostrei como é que é. Então agora aproveitem esse espaço dos comentários para as dúvidas, para falar o que vocês acharam e mostrar, né, o que vocês estão construindo, o que vocês gostariam de fazer. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não sei se vocês perceberam, eu estou tentando toda semana fazer um vídeo que não é só notícias do fim do mundo, né? É um vídeo interessante para vocês. Se vocês curtem esse trabalho, deixem um like, apoiem e nós nos vemos na próxima.